Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira entra a hashtag Sextou, hoje um cenário diferente, mas claro, sempre trazer as melhores informações e detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, por causa desse meu esforço, eu peço aqui para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar para ajudar bastante esse vídeo e esse canal chegar a outros vascaínos. E olha, sexta-feira, hashtag Sextou e o Vasco treina mais uma vez hoje à tarde no CT Moacir Barbosa, já visando a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, que está marcado entre os dias 8 e 9, ainda não está numa data precisa, nesse fim de semana de 8 a 9 de abril, e o Vasco jogando contra o Vila Nova de Goiás, jogo esse em São Januário. E olha, a pressão é muito grande no Vasco para buscar retornar à Série A do ano que vem, até porque todos estão pressionados. A diretoria em buscar reforços para o elenco, pelo menos 5 a 6, para deixar o time mais encorpado para essa competição. A comissão técnica para ter um melhor esquema tático visando a competitividade dos jogos no Vasco e, claro, os jogadores. Até porque o Vasco não venceu nenhum clássico esse ano e trabalha muito para tentar ter essa confiança e tentar tirar um pouco da questão do torcedor do Vasco que está um pouco pé atrás com esse time para a disputa da Série B. E por falar em pressão, o jovem Gabriel Peck fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre essa situação que vai ter que enfrentar esse ano junto com o elenco. Eu acho que desde pequeno vem se criando isso em mim, né? Porque eu sempre joguei aqui no Vasco, tô aqui desde os 8 anos, então pressão aqui sempre vai existir, porque o Vasco é um time muito grande, uma torcida muito apaixonada e gigantesca também. Então eu acho que isso serve mais como motivação. Claro que às vezes uma crítica ou outra a gente fica triste, mas é o que me motiva mais e eu sempre trabalho mais para não ver as críticas. Eu uso como construção para mim, entende? E fico muito feliz também de poder viver grandes momentos aqui, porque foi meu sonho de criança e hoje eu estou realizando. E eu sempre trabalho muito forte para poder cada vez mais evoluir e dar mais alegrias ainda ao torcedor. E ainda nesse quesito pressão, a gente vai conversar agora nesse Bom Dia Gigante com um cara que nunca sentiu esse peso, o argentino Guinha Azul. Ele conversou essa semana com os amigos do Universo Vasco, ele que teve uma passagem bacana no Vasco entre 2013 e 2016 e fala também agora nesse Bom Dia Gigante sobre essa situação, de como veio a jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro, ídolo, sinceramente eu tinha enfrentado o Vasco pelo Internacional, né? Então cada vez que eu ia na colina era guerra futbolisticamente falando, né? A boa guerra de muito bom futebol, de muita entrega, de muita garra. Sempre foram jogos muito parelhos. Então quando teve a chance depois de sair do Internacional e tudo, que eu tinha voltado para a Libertad, quando fui buscado, eu não duvidei um segundo e desde o primeiro jogo eu senti aquela força da torcida, sabe? Eu sempre falei, e agora eu não jogo mais, né? Eu sempre falo para meus amigos boleros e aqueles que são torcedores de grande time do futebol argentino, tudo. Falei, o Vasco é gigante. Nós não tínhamos um jogo que jogávamos fora de casa, na ponta do Brasil, não importa a cidade que for, e o Vasco lotava. Nós jogávamos sempre em casa. Então, para mim, isso aí foi uma coisa que marcou muito. E, sinceramente, né, depois, logicamente, uno entrando aí, sabendo a história e os grandíssimos jogadores que passaram pelo clube, cara, o compromisso, o profissionalismo, tem que ser o máximo, né? Porque um clube com muita história, gigante, e eu tive essa honra, e eu falo de verdade, de coração, e sempre falei, de ter vestido essa camisa, né? Que é muito pesada, mas é muito bonita, e o pessoal o tempo todo te faz lembrar o quanto o Vasco é grande, né? E nessa entrevista ao canal Universo Vasco, Guinha Azul falou sobre a liderança que imprimia no Vasco, principalmente por conta da experiência de ter sido campeão mundial com o Internacional, num time do Vasco que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, e ele que foi capitão do título carioca do Vasco em 2015. E ele fala sobre isso. Era literalmente um privilégio, né? Primeiro, de quem estava
quem que estava soltando e deixando a faixa, mas eu sempre falei, aí o Vasco teve muito capitão que poderia ter usado aquela faixa, mas o que sempre pregonei e tratei de passar para meus colegas é ser exemplo, nos treinos, dentro de campo, fora de campo, insistir em que não se desiste jamais de uma bola, não se desiste, não importa o jogo, não importa o campeonato, não importa se tu, nesse momento, estás 1-0 ganhando, ou 1-0 perdendo, ou 3-0 perdendo, nós tínhamos que continuar. É o mínimo que nós sempre temos que fazer por compromisso ao clube, ao torcedor. Então, sempre passar e de ser exemplo. Logicamente, eu falava para eles, eu não posso ser exemplo de ninguém, mas eu vou fazer sempre o meu melhor e sempre tentando errar o menos possível. Então, para mim foi uma honra muito grande ser capitão do Vasco. Para mim foi uma honra muito grande representar esse clube, representar meus colegas e companheiros, mas tu pode ter certeza que, além da faixa, meu comportamento sempre tentava ser muito positivo, e nos momentos ruins, aí eu gostava também de dar o rosto, de aparecer para os companheiros, para os torcedores, seja que for, porque faz parte, e acho que uno tem que ter os colhões para saber as situações e estar presente, porque quando a gente ganha, tudo é mais fácil, tudo é lindo, tudo é bonito, mas na hora que a gente não está muito bem nos resultados, logicamente, eu e meus companheiros sabiam que eu dava o rosto. E para fechar, o argentino Guinha Azul dá um conselho para os jogadores do atual elenco do Vasco para disputar a Série B, ele que disputou pelo clube em 2016. Confere só. Vou te falar, cara, Vasco vai ser sempre o time a ser vencido, né? Qualquer time que vai enfrentar o Vasco hoje vai querer ganhar de qualquer jeito. Então sempre tem jogadores que puxam um pouco mais de atitude, de futebol, o que for na hora de enfrentar o Vasco. Porque é o momento para se mostrar, é o momento para mostrar ao jogador, eu posso jogar lá nesse clube aí, eu quero mostrar. Então tu vai em contra de tudo, tu só tem o gigantesco apoio da torcida sempre, né? Mas se tu não te preparar para entregar o supra máximo em cada um dos jogos, complica muito. Então o Vasco tem que se preparar para jogar a Champions League a cada rodada. Não tem mistério, porque senão também tu tem outros times que têm força, né? Tem jogadores, tem força, tem história, e agora acho que esse ano vai ser complicado, né? Porque tem 6, 7 times, se fala, né? De ponta, com nome, tudo. Então tem que te preparar para cada um dos jogos ser a final do mundo. Não tem mistério. Se o elenco não tirar o supra máximo, vai complicar. Então, para mim, sempre a mensagem que eu vou repassar é jogar como um torcedor mesmo do Vasco a cada jogo, para tu tirar o supra máximo e conseguir vencer e tirar a maior quantidade de pontos, né? E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco voltou a ter mais um goleiro no seu elenco. O jovem Fintemann retornou ao clube após empréstimo ao Bangu para a disputa do Campeonato Carioca. Mas é muito provável que ele possa ser reemprestado novamente para ganhar rodagem. E o Vasco voltou os olhos ao atacante Eric Farias do Ipiranga do Rio Grande do Sul. Ele está se destacando bastante nessa reta final de Gauchão, onde colocou o time pela primeira vez na final dessa competição. O Vasco está esperando o término desse campeonato para poder tentar fechar a negociação de Eric Farias, jogador de 25 anos, atacante do Ipiranga do Rio Grande do Sul. E ontem no Maracanã, a seleção brasileira, jogando pelas eliminatórias da Copa, goleou o Chile por 4-0. E o destaque mais uma vez foi o meio-campo Coutinho, que entrou no segundo tempo e fez um dos gols da seleção. E a torcida do Vasco, que estava no estádio, cantou bastante, principalmente após a entrada desse jogador em campo. Confere a festa que fez a torcida do Vasco nas arquibancadas do Maracanã.
Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, claro, vamos falar sobre a reunião de ontem do Conselho Deliberativo que aprovou a mudança do estatuto para que tenha a possibilidade do Vasco se transformar em sociedade anônima do futebol. O resultado foi de grande maioria, praticamente todo mundo que pôde votar ontem à noite votou por essa aprovação. Agora quem vai referendar essa aprovação são os sócios do Vasco numa Assembleia Geral Extraordinária que deve acontecer no final do mês de abril. E agora quem traz aqui nesse Bom Dia Gigante o resultado final da aprovação de ontem no Conselho Deliberativo é o presidente do Conselho, Carlos Fonseca. Confere só. Então o resultado oficial desta votação é 166 votos a favor, 3 votos contrários, do total de 169 votos. Portanto, foi atingido o quórum de metade mais um do Conselho Deliberativo, com 169 votos, e com 166 votos a favor, obteve-se 92,2% dos votos favoráveis, mais do que 2/3, que corresponde a 66,6%. Portanto, a proposta de alteração do Estatuto está aprovada. É isso, galera. Primeiro passo para a constituição da SAF do Vasco foi dado ontem no Conselho Deliberativo e todos os detalhes ainda durante toda a nossa programação, no Boletim AV à tarde, no nosso AV News hoje ao vivo com Flávio Dias, todos os detalhes e ainda a possibilidade do Vasco anunciar nos próximos dias reforços, principalmente os 2 estrangeiros que trouxemos ontem no Bom Dia Gigante, o Carlos de Penha, uruguaio, e também o atacante Benjamin Rollierer, argentino de 22 anos. Todos os detalhes você vai saber durante a nossa programação. Então, mais uma vez, é importante demais ter a sua inscrição aqui no canal Atenção Vascaínos. Deixe o like nesse vídeo que é importante e sempre compartilhe. Copie o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima de um vídeo muito bacana dos bastidores da visita do cara de luva de pedreiro em São Januário. Confere que tá muito bacana. Grande abraço, ótima sexta-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e também lá no canal Ave Mais. Grande abraço, galera. Fui!